E aí, galera, mais uma videoaula de Direito Administrativo 2 para você, prosseguindo na matéria Vida Funcional, módulo B. Parágrafo 5º, abre aí um tópico no seu caderno, vacância. Galera, vacância significa ausência do servidor no cargo. Tal qual o provimento era a presença do servidor no cargo, não é? O provimento originário se dá com a nomeação, o provimento derivado pode acontecer de modo vertical com a promoção e de modo horizontal por meio daquelas 4 figuras. Provimento, derivado, horizontal pode ocorrer por recondução, reintegração, reversão e readaptação. Bem, mas e a vacância? Quais são as causas de vacância? A primeira delas, exoneração. O servidor pediu para sair, ele comunicou a sua saída do cargo, ele está deixando aquele cargo, então é um comunicado de exoneração, ele está se exonerando. Essa é a primeira hipótese, exoneração a pedido. Ademais, para os cargos em comissão, nós temos também a chamada exoneração ad nutum. Exoneração ad nutum. Vejam, exoneração ad nutum significa que o servidor deixou o cargo em comissão por determinação de quem o nomeou. Quem nomeia uma determinada pessoa para um cargo em comissão não precisa justificar a nomeação, ela também é ad nutum, e para retirar alguém de um cargo em comissão, tal qual de um cargo político também, nós sabemos que há uma diferença entre cargo em comissão e cargo político, eu também posso exonerar, eu também retiro essa pessoa sem justificativa. Então essa é uma outra situação. Ademais, eu tenho também a chamada exoneração ex officio. Exoneração ex officio. O que significa exoneração ex officio? Aquela pessoa não aprovada no estágio probatório, aquela pessoa não aprovada no estágio probatório, ou seja, ela não demonstrou aptidão para a aquisição da estabilidade, ela também será exonerada e esta exoneração se dá ex officio. Ok? Galera, atenção, muita atenção. Existe uma discussão, mas há aqui uma quarta situação de exoneração para o servidor estável que não consegue, na avaliação permanente de desempenho, o servidor durante o estágio probatório é avaliado, o prazo do estágio probatório nós já verificamos. Agora, após a aquisição da estabilidade, o servidor anualmente continua sendo avaliado nos mesmos requisitos que ele for avaliado durante o estágio probatório. Essa avaliação é uma avaliação permanente, existe uma comissão permanente para essa avaliação. Ela também irá aferir vários requisitos. Se o servidor não obter êxito nesta avaliação, agora em que ele já é estável, ele também perde o seu cargo. O cargo também ficará vago e esta exoneração de servidor estável, que alguns defendem não se tratar de uma demissão, porque não se trata de punição, mas vejam, existe posição contrária que defende que se o servidor não alcança os requisitos durante o período de estabilidade, ou seja, nesta avaliação permanente, este servidor não cumpriu seus deveres funcionais e automaticamente ele deve ser demitido. Então existe essa discussão, mas uma parte da doutrina entende que o servidor estável, que não alcança êxito na comissão permanente de avaliação, nessa avaliação anual, ele será exonerado também. Galera, não se esqueçam, eu também tenho uma situação que ocorre quando o servidor toma posse, mas não entra em exercício. Quando o servidor toma posse, mas não entra em exercício,
eu também terei a exoneração desse servidor. Ao contrário, quando eu nomeio o servidor, mas ele não toma posse, que é o que vem antes, lembrando da vida funcional, passa no concurso, aprovação no concurso, nomeação. Depois da nomeação, toma posse. Depois da posse, entra em exercício. Pois bem, se eu nomeio, mas ele não toma posse, eu não exonero o servidor. O termo correto, quando eu nomeio e a pessoa não toma posse, significa, o termo correto é cancelamento da nomeação. Cancelamento da nomeação. Torno sem efeito a nomeação, ok? Então, se eu nomear e não tomar posse, eu torno sem efeito a nomeação. Se o servidor foi nomeado, tomou posse, mas não entrou em exercício, também se trata de exoneração, ok? Muito bem. Galera, uma outra situação que gera vacância, a promoção. Quando o servidor sofre o provimento derivado vertical, ele ascende na carreira, ele deixa um cargo vago, portanto a promoção também pode de vacância. Lembrando que a promoção se dá por antiguidade e por merecimento, critérios que devem ser utilizados de modo alternado. A promoção de magistrados ao tribunal recebe um nome específico, não é? De acesso ou ascensão. Beleza? Readaptação, nós já estudamos também como provimento derivado horizontal. A readaptação acontece quando a pessoa adoece, mas a doença dela a impede de exercer tão somente as funções do cargo para o qual ela prestou o concurso. Essa doença não a invalida, então a pessoa pode continuar trabalhando, mas fora das funções, portanto ela será modificada no seu cargo. E a readaptação transfere essa pessoa para um outro cargo e, portanto, o cargo anterior para o qual ela tinha prestado concurso, mas no qual ela não pode mais trabalhar em razão da doença que ela adquiriu, da incapacidade relativa que ela tem, ela gera uma vacância no cargo anterior. Ademais, quando eu tomo posse em um cargo e já ocupando o meu cargo, já tendo entrado em exercício, não é? Estou trabalhando. Se eu tomo posse em outro cargo e este segundo cargo é inacumulável com o primeiro, eu preciso fazer uma opção. E ao fazer essa opção, em verdade, para a Lei 8.112, eu não peço demissão do primeiro. Tanto não peço demissão do primeiro, que depois eu posso retornar para o meu primeiro cargo, se no meu segundo cargo eu não for aprovado no estágio probatório. Vocês se lembram dessa figura do provimento derivado? Lembrem-se dessa figura do provimento derivado, chamada recondução. Eu passo num concurso, estou ocupando o meu cargo, passei em outro concurso, fui para o meu segundo cargo, não me adaptei lá, não fui aprovado no estágio probatório, eu peço para retornar. Essa figura é a recondução. Pois bem, quando eu saí do meu primeiro cargo, eu, na verdade, não pedi demissão tecnicamente para a Lei 8.112. Eu pedi a minha saída em razão de posse em cargo inacumulável. Ao pedir essa saída, eu asseguro o meu direito de recondução, que é o retorno para esse primeiro. E ao pedir essa saída por posse em cargo inacumulável, eu deixo o meu primeiro cargo vago, ou seja, gera uma vacância, esta saída por posse ou para posse em cargo inacumulável. Ademais, quinta figura que gera vacância, a aposentadoria e a morte do servidor. Claro, se o servidor morre, o cargo que ele ocupava fica vago. Se o servidor se aposenta, o cargo que ele ocupava fica vago. Sobre a aposentadoria, eu gostaria de falar um pouquinho sobre regime previdenciário, não é? As regras estão aí, sempre sofrendo alterações, mas no serviço público é importante você saber que existem dois requisitos que são obrigatórios. No serviço público, ao contrário do regime previdenciário geral, que é o do INSS, no regime previdenciário próprio, são sempre necessários idade mínima e tempo de contribuição mínimo. Sobre isso eu vou falar depois com vocês. Mas lembrando que a aposentadoria pode ser por tempo de contribuição,
aposentadoria por invalidez e aposentadoria no serviço público também ocorre de modo compulsório. Hoje, aos 75 anos, todos se aposentam compulsoriamente, mas quem tem 75 anos ou mais pode ocupar cargo em comissão. A aposentadoria compulsória é no cargo efetivo. O cargo comissionado pode ser ocupado por quem tem 75 ou mais anos. Então são 3 as formas de se aposentar no serviço público. Muita atenção para esse detalhe também. Beleza? Galera, demissão também é outra causa que gera vacância. Claro, o servidor público sofreu um processo administrativo disciplinar e foi demitido. A expressão é esta. Se ele busca justiça e a justiça anula este PAD, processo administrativo disciplinar, ele será reintegrado. Lembram-se disso. Mas a demissão, que é a saída do servidor como sanção, portanto, a demissão exige um processo administrativo disciplinar, exige um PAD, a demissão gera vacância. Atenção para a OBS. Quando eu exerço um cargo em comissão ou uma função de confiança, ocupo um cargo em comissão ou exerço uma função de confiança e sou punido, eu não serei demitido nem do cargo em comissão nem da função de confiança. O termo correto para retirar alguém de um cargo em comissão ou função de confiança como punição chama-se destituição. Porque se não é punição, eu chamo de exoneração. Exoneração do cargo em comissão, quando não é sanção, eu retiro a pessoa, não é? E eu dispenso ou cancelo a designação para função de confiança, se não é punição. Se não é punição. Quando a pessoa quer sair do cargo em comissão, ela comunica a sua exoneração. Quando eu quero retirá-la sem punição, também é exoneração. Quando a pessoa sai da função de confiança a pedido dela própria, ela pediu uma dispensa. Quando eu a retiro sem sancioná-la, eu simplesmente cancelo a designação para a função de confiança. Beleza. Mas se eu quero sancionar a pessoa que ocupa um cargo em comissão, porque ela praticou uma ilicitude, ou quero sancionar alguém que exerce uma função de confiança, porque ela praticou uma ilicitude, e a sanção será retirá-la, respectivamente, do cargo em comissão, ou da função de confiança, é importante lembrar que o termo correto é destituição. Destituição do cargo em comissão, destituição da função de confiança, equivalem à demissão, porque os 3 são sanções, equivalem, mas não se confundem. Pedido de demissão também é possível para o empregado público. O servidor público estatutário, quando quer abandonar o cargo, quando quer deixar o cargo, ele pede exoneração, nós já dissemos isso, é um comunicado. Quando o empregado público quer deixar o emprego público, ele pede demissão. Não confunda este pedido de demissão, que é um comunicado do empregado público deixando o emprego, com a demissão do servidor estatutário que está sendo retirado do cargo como sanção, por ter praticado um ilícito comprovado em PAD, ok? Não confundam. E por fim, a dispensa com justa causa ou sem justa causa do empregado público. Lembrem-se que a dispensa sem justa causa não é sanção e que a dispensa com justa causa é uma sanção aplicada a quem praticou uma irregularidade no emprego público. Não confundam também a dispensa do empregado público com o pedido de dispensa de quem exerce uma função de confiança e quer sair desta função. São nomes que se misturam, mas em cada situação ele tem uma aplicação, ok? Muito bem, galera. Para a videoaula de hoje, era o que nós tínhamos falar sobre vacância, hashtag só a Exam, que é a prova mais que Exam no AB. Minha voz hoje não estava boa, estou meio gripado. Até a próxima. Valeu!